Olá, estamos aqui para mais uma transmissão do Evangelho no Lar, do Lar Espírita Casa do Samaritano. Eu sou Tarcísio Viana e hoje vamos estar juntos aqui para esse Evangelho que vai tratar do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Bom dia, quem vai chegando. Muito bom dia. Bom, a gente costuma esperar um pouquinho nas nossas lives, mas lembrando que quando os trabalhos são presenciais na casa espírita, né, eles costumam iniciar pontualmente, tá? Então assim a gente vai tentar respeitar o máximo possível esse horário. Muito bom dia, Vaniele, Cleane, Carla. Bom dia, Patrícia. Bem, então antes de mais nada, só repetindo para quem entrou depois e reforçando, a gente vai tratar hoje do início, né, dos dois primeiros tópicos do capítulo 3, que tem o título Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse é o nosso evangelho de hoje. Mas antes de tratar especificamente da leitura do evangelho, a gente inicia com uma prece. Para quem já está acompanhando esses evangelhos diariamente, já sabe que esse é o nosso procedimento. Então assim eu convido vocês a fazer essa prece, a fazer essa oração. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus e a Jesus pelo dia de hoje, por essa manhã ensolarada, com um vento fresco aqui em nossa cidade, agradecendo por esse presente de Deus, agradecendo pelas vidas, pelas nossas vidas, pela chance de estarmos aqui para ouvirmos o Evangelho, para tentarmos aprender um pouquinho mais de algo que é tão importante em nossas vidas. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus por tudo. E rogamos, Senhor, a Tua inspiração, a Tua intuição, para que as palavras que nos serão ditas hoje façam parte das nossas vidas, como instruções para seguirmos nesse caminho tão difícil, tão árduo, mas que, com a segurança que Jesus nos passou, vai se tornando a cada dia mais luminoso. Pedimos assim a proteção de Deus e de Jesus para iniciarmos a leitura e os comentários desse Evangelho de hoje. Que se façam então presentes em nossas vidas, no nosso pensar e no nosso agir. Que assim seja. Bom, gente, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Item 1. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. No item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos os comentários de Kardec, com o seguinte título: Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos,
essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Bom, esse capítulo, né, ele termina sendo, além das passagens que tratam de fé e de moral cristã, né, há essas passagens que nos remetem a situações que dizem muito respeito à nossa existência material, que falam a nossa compreensão de uma forma um pouco diferente, porque nesse caso, né, existe como buscar saber se isso é verdade ou não. Afinal de contas, o nosso mundo, o nosso planeta é o único mundo habitado, né, durante muitos séculos, né, durante quase toda a existência, vamos dizer assim, né, mas de uma forma muito intensa depois da passagem de Jesus, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, né, e isso gerou situações dificílimas de serem contornadas, né? Muita gente morreu queimada na fogueira por ser acusado de heresia ao afirmar que não era, e com o passar do tempo as coisas foram apenas confirmando que tudo aquilo que Jesus nos havia dito, que havia deixado, era verdade, né? Então foram necessárias muitas vidas e muitos séculos para comprovar isso, né, de uma forma definitiva, assim, eu diria. E hoje estamos aí em um momento em que se fala muito disso, né, não só da espiritualidade, mas também da existência de vida inteligente em outros pontos do mundo, vamos dizer assim. Mas aqui no Evangelho, começa com uma passagem do Evangelho de São João, que já diz assim: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, que nós não devemos ficar preocupados, né? Nós devemos nos manter tranquilos, e isso acreditando em Deus e acreditando em Jesus, porque o que Ele diz para nós é certo. Se Ele fala, portanto, como Ele vai falar aqui, né, que existem muitas moradas na casa do Pai, na casa de Deus, né, acreditemos nele, pois isso é verdade. Jesus não nos disse nada que não fosse verdadeiro, né? Tudo que Ele disse, se já não se confirmou, ainda irá se confirmar. É só uma questão de tempo, é só uma questão de momento em que nós vivemos, né? As revelações, elas foram passadas ao longo dos tempos, né, conforme nosso grau de adiantamento. Então, ainda assim, hoje, 2000 anos depois, temos muitas coisas ainda a entender e a compreender daquilo que Jesus nos disse. Passamos séculos aprendendo isso de forma distorcida por quem dominava a religião, digamos assim, mas hoje já temos uma chance muito boa de compreender melhor. Alguns já se dispõem a isso, outros ainda não, porque realmente é difícil se afastar de dogmas que foram repetidos continuamente durante muito tempo. Mas enfim, essa passagem sobre essas diferentes moradas na casa do Pai tem algo
também que se refere não à nossa existência material. Porque quando se fala em muitas moradas, a primeira parte dos comentários de Kardec fala sobre a vida dos encarnados, né? Em moradas apropriadas ao seu adiantamento. E a doutrina espírita, através dos livros da codificação, já nos diz isso, né? Existem vários mundos, os vários planetas que a gente conhece no nosso sistema solar e inclusive aqueles que a gente não conhece em outros, né? São mundos habitados, são mundos em que existem vida, que existem espíritos, portanto, que os habitam, tá? Só que para nós pode não ser visível quem está morando em outro planeta, porque a matéria assume diferentes estados, né? E esses diferentes estados fazem justamente com que sejam perceptíveis para nós ou não, né? Então esse é um ponto importante que vai fazer com que a nossa compreensão se aperfeiçoe nesse sentido, né? A fé que Jesus colocou no início, né? Acreditar em Deus e acreditar em Jesus, sempre foi trazida pela doutrina espírita como uma fé raciocinada, né? Aquela fé em que nós precisamos compreender aquilo em que estamos acreditando. Então hoje a gente já tem condições de compreender isso, ainda que não seja sob o prisma religioso, mas sobre o prisma científico, né? E portanto fica mais fácil a gente acreditar que existem realmente esses mundos habitados e que existem outros lugares em que a gente possa viver, em que os espíritos possam viver. Isso é importante, portanto, para que a gente fortaleça a nossa fé. Mas enfim, são mundos diferentes, onde os encarnados têm moradas apropriadas ao seu adiantamento. A gente vive hoje numa terra que é um mundo de provas e expiações. A gente consegue perceber o quanto é dura a vida do nosso planeta, né? O quanto existe de doenças, de guerras, né? de dores dos mais diversos tipos, né? E isso é o que comprova para nós que a gente não vive em um mundo adiantado. Só que é o adequado para nós, é o que nós hoje, no estado em que nos encontramos, isso do ponto de vista coletivo, obviamente existem aqueles que são mais e outros menos adiantados, mas que para a nossa coletividade é aquilo que nós precisamos, é aquilo que nós podemos ter nesse momento. Mas e para aqueles que não são encarnados, né? Para aqueles espíritos que não estão em um corpo físico, é aí onde a gente tem esse primeiro tópico, né? Digamos assim, diferentes estados da alma na erraticidade. A erraticidade, no conceito espírita, né? Segundo o que a doutrina espírita nos traz, é o estado em que se encontra o espírito não encarnado. Então, entre uma reencarnação e outra, a doutrina espírita diz que nós estamos na erraticidade. São espíritos, portanto, que não ocupam um corpo físico, mas estão em algum lugar, né? E nos atendo aqui ao comentário de Kardec, né? Esses espíritos que estão em algum lugar, na erraticidade, eles podem estar em um estado feliz ou infeliz, tá? Então veja, quando se diz aqui estado feliz ou infeliz, vamos entender que estado é algo temporário. Então nós não temos um destino definitivo, né, baseado naquilo que nós vivemos durante uma encarnação. Existem outras doutrinas que colocam que nós, depois de vivermos a nossa vida encarnados, tá, nós iremos ter um destino definitivo segundo esses poucos anos que passamos aqui na Terra. Mas na doutrina espírita isso é bem diferente, né? Esse é um dos fundamentos do conhecimento espírita, é que nós somos espíritos imortais, que estamos reencarnando constantemente numa jornada evolutiva, e que cada uma destas reencarnações vai nos servir como uma lição, como um aprendizado, como uma experiência que faz parte dessa jornada, que vai nos levando sempre além, vai nos levando sempre adiante, né? Então, entre uma reencarnação e outra, o espírito encontra-se na erraticidade. Ele não fica, portanto, circunscrito ou restrito a um estado definitivo de glórias num paraíso, nem de sofrimentos em um inferno.
É claro que esse estado, que como disse é temporário, vai ser um estado que vai corresponder àquilo que o espírito é naquele momento, a como ele se encontra naquele momento. Se ele vai ser feliz ou infeliz, isso é consequência do da sua última passagem, é consequência do que ele conseguiu de aquisições morais, de aquisições espirituais, e que vai fazer com que essa felicidade ou infelicidade, né, esteja presente em sua vida naquele momento, naquele instante. E assim a gente vai percebendo que quanto mais depurado, como diz aqui, o espírito, mais desligado dos laços materiais, né, mais as coisas vão se modificando, no sentido de que estejam melhorando para o espírito. À medida que a gente vai evoluindo, né, tudo vai mudando. E Kardec comenta aqui, né, que muda o quê? O meio, o aspecto das coisas, as sensações, as percepções. Porque quando o espírito se encontra na erraticidade, né, o meio em que ele vai se encontrar depende do estado em que ele vive, do momento em que ele está. Para quem já leu as obras de André Luiz, até para quem já viu filmes espíritas, né, que tomou conhecimento de como é que funciona, vamos dizer assim, o umbral, vai perceber que quem está nesses estados infelizes, que se alinha com outros espíritos no mesmo estado mental, ele vai viver em um ambiente diferente, insalubre. As percepções e as sensações deles serão dolorosas, serão sofridas, porque é assim que o espírito vai passar, né, por toda essa necessidade de autoconscientização, de autoconhecimento. Vai ter a oportunidade de refletir. A dor, na verdade, vai ensinar, vai apontar o caminho para o espírito, no sentido de mostrar que aquilo que ele fez não foi o adequado para lhe trazer a felicidade, vamos colocar nesses termos, tá? Então, quando o espírito está assim, ele fica nessas sensações ruins, percepções ruins, ambiente ruim, diferente do espírito que consegue, né, fazendo o bem, fazendo a caridade, perdoando, né, sendo indulgente, combatendo o orgulho, combatendo a vaidade, enfim, cultivando os valores que nos foram repassados como valores cristãos. Esses espíritos conseguem ir para um local na erraticidade mais feliz, né, onde as suas sensações são mais suaves, mais sutis, onde ele se encontra em um estado de felicidade, onde ele vai encontrar mais tranquilidade, inclusive onde vão aparecer outras oportunidades para crescimento também, né? Porque quando se sai do corpo físico, quando se está desencarnado, também há muito o que fazer, também há muito o que trabalhar, né? Porque a vida não para, a vida não cessa. Nós, neste plano físico, material, estamos apenas tentando reproduzir a vida do plano espiritual, né? Aqui não é a origem, né? Aqui é a cópia, vamos dizer assim, porque a origem de tudo é o que a gente conhece como plano espiritual. Aqui é uma cópia, né? Nós tentamos reproduzir, tentamos fazer o que existe no mundo espiritual, inclusive tudo que nós conseguimos, conquistamos, em termos de tecnologia, em termos de facilidades para a vida, em termos de melhoria para o nosso conforto, para a nossa existência, isso vem do outro lado da vida, né? Isso vem do plano espiritual. Então não vamos achar que somos melhores do que quem está do outro lado, porque isso a doutrina espírita, através das comunicações mediúnicas, já mostrou que não, tá? Bom, diz ainda, né, que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram. Existem muitos espíritos que ficam tão apegados à matéria, tão apegados a esse mundo material em que nós encarnados estamos vivendo, que quando passam para a erraticidade, que quando desencarnam, eles não conseguem se desvincular, continuam ainda presos ao ambiente, continuam presos às pessoas, presos no sentido de que elas mesmas, pelo seu psiquismo, se ligam às suas posses ou se ligam às pessoas, às vezes
numa relação ou num sentimento mesmo de posse, como se fosse um objeto, né? E por isso ficam na erraticidade, ainda que de certo modo vinculados ao mundo material, o que não é bom, o que é causa de sofrimento. A experiência espírita mediúnica mostra como muitos espíritos sofrem com isso, né, por não se desligarem da matéria, por terem dado muita importância à matéria, ao mundo material, por não terem se relacionado com as pessoas de uma forma mais amorosa, por ainda cultivarem desejos de vingança, desejos no sentido de serem reparados por um mal que tenham sofrido, né? Alimentando assim um orgulho, a vaidade, um amor próprio exagerado que só causa mal, né? E esses espíritos ficam assim nesse estado de vinculação ao nosso mundo, né? E perdem grandes oportunidades de crescimento. Esses espíritos que se sentem culpados, né? Vagam, como diz aqui no Evangelho, vagam nas trevas, né? Enquanto que os felizes gozam de uma claridade resplandecente. São situações bem diferentes, portanto, entre aqueles que se sentem nesse estado, que vivem como pessoas carregadas de culpa ou carregadas de maus sentimentos, dos outros que já se libertaram, dos outros que já conseguiram compreender e, mais do que compreender, aplicar em suas vidas essas virtudes cristãs, porque o Evangelho, tudo isso que a gente está tentando aprender aqui no dia a dia, com essas leituras e com todas essas mensagens que são transmitidas, o Evangelho, na verdade, não é apenas conhecimento. Isso é algo que precisa sempre ser lembrado. O Evangelho é ação. O Evangelho é prática. O próprio Cristo nos mostrou isso da melhor forma possível, né? Porque Jesus, apesar de todo o conhecimento que nos deixou, ele não deixou nada escrito, né? Jesus fez, Jesus mostrou, Jesus praticou tudo aquilo que ele dizia, para que nós possamos entender que o Evangelho é isso, o Evangelho é ação, o Evangelho é prática diária, é algo cotidiano, portanto, que deve estar nas nossas vidas a todo instante, a todo momento. E eu já disse em outras oportunidades que não é fácil. Não é fácil, né? Porque temos vícios que vêm nos acompanhando há muito e muito tempo, né? E nós precisamos dessa depuração, nós precisamos nos afastar desses vícios, desses hábitos que nos prejudicam, nos atrasam, para que a gente possa criar novos hábitos. O quanto é difícil, por exemplo, aprender a perdoar, aprender a ser indulgente, aprender a ser tolerante, para ficar apenas em alguns poucos exemplos. O quanto é difícil isso. Hoje mesmo a gente vê a todo instante, ao nosso lado e em todo lugar, como as pessoas são intolerantes, como é difícil conviver, como é difícil respeitar o outro, ter uma visão amorosa, ter uma visão mais suave da existência e das outras pessoas. Esse é um estado em que nós nos encontramos e que precisamos compreender, precisamos entender que vivemos assim e começar a trabalhar em nós a mudança. Perceber que somos intolerantes, que estamos agindo com intolerância, é o primeiro passo. Depois disso, é necessário se esforçar para acabar com isso. Se esforçar mesmo para que essa intolerância não permaneça em nós e não nos afaste das pessoas, não crie hostilidades, não gere inimizades, e assim a gente possa, no lugar de distribuir ódio e rancores, que a gente possa distribuir paz, amor, fraternidade. Então vejam, num simples exemplo a gente pode entender essa diferença.
entre os espíritos que estarão na erraticidade, felizes e os que estarão infelizes. Alguém que, vamos dizer assim, desencarne hoje, em meio a toda a intolerância, em meio a todo o ódio, toda a raiva que essa pessoa passa. E outra pessoa, um outro alguém, que desencarne no mesmo instante, mas que esteja envolvido em compreensão, em perdão, em tolerância, indulgência. Duas pessoas, portanto, desencarnando no mesmo instante. Qual dessas duas estará na erraticidade? Feliz? Estará com sensações suaves, agradáveis, em um bom ambiente? E qual não estará assim? Então a gente nunca pensa que vai desencarnar. É algo que a gente prefere não pensar. Mas e se a gente parar nesse instante para refletir sobre isso? Vamos nos colocar assim: eu, hoje, como eu estou, o que eu estou sentindo, o que eu estou vibrando, o que eu estou pensando, quais são os pensamentos que habitam a minha mente? Se eu desencarnar hoje, eu vou estar na erraticidade feliz ou infeliz? Como eu estarei? Aonde eu estarei? Isso a gente não pensa. A gente lê, procura aprender, mas na hora da prática termina esquecendo. Por isso que eu procuro seguir o que Leon Denis já nos disse, né? Não adianta crer e saber. É preciso colocar em prática na nossa vida cotidiana os princípios da vida superior que adotamos. Porque se não fizermos isso, né, de que terá adiantado tanta leitura, ouvir, assistir todas as lives que assistimos, especialmente dessas do Evangelho diariamente ou das palestras espíritas, se não colocarmos isso em prática nas nossas vidas? Terá sido um esforço perdido, um esforço em vão? Na verdade, não. Mas a gente se atrasa, a gente perde oportunidades, a gente vai deixando para depois aquilo que pode ser realizado no agora, no momento presente. Então é por isso que eu sempre repito, precisamos refletir, precisamos ler, mas ao mesmo tempo refletir, olhar para dentro de nós e procurar colocar isso em prática. E repito, não é fácil, porque tentar mudar aquilo que já está consolidado ao longo de muito e muito tempo que a gente não faz ideia. A gente não sabe quantas vezes nós passamos, nós reencarnamos aqui na Terra. Hoje, reencarnados, nós não temos essa percepção. Nem de longe podemos imaginar quanto tempo. Então, por tudo isso, por essa dificuldade toda, é que os esforços precisam ser iniciados já, de imediato. E é preciso olhar para frente, né? Ouvir uma lição como essa, dessas palavras do Evangelho, né? Compreender o que isso quer dizer e fazer com que isso faça parte da vida, né? Isso seja incluído no nosso dia a dia. Então diz aqui ainda, né, que o mal é atormentado com remorsos, lamentações, frequentemente fica só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, de quem gosta, né? Fica longe de quem gosta, e geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, né? Tudo isso é o que acontece quando se despreza, né, o caminho correto. O justo, por outro lado, reunido àqueles que amam, o justo fica próximo daqueles que amam, goza as doçuras de uma indizível felicidade. E no final Kardec termina: lá
também há, pois, várias moradas. Lá, na verdade, o que Kardec disse aqui é a erraticidade. Também há várias moradas na erraticidade, embora não sejam circunscritas e nem localizadas. Porque na primeira parte foi dito o seguinte, que existem muitas moradas na casa do nosso Pai, e referente a essas moradas como planetas, como mundos habitados, que são para os encarnados, as moradas, conforme o seu grau de adiantamento. Então, existem essas moradas como mundos para aqueles espíritos que reencarnam conforme o seu grau de adiantamento. Uns melhores ou piores, mas existem. Só que a erraticidade também proporciona isso. A gente também tem muitas moradas quando nos encontramos na erraticidade. Isso quer dizer que podemos ir a diversos lugares diferentes. Quanto mais depurado, mais avançado o espírito, mais livre ele fica para, na erraticidade, transitar em diversos lugares. Ele pode estar, o espírito desencarnado e avançado, em lugares sublimes, felizes, cheios de luz, mas, como trabalhador em missões, ele também pode descer aos lugares infelizes, para fazer resgates, para socorrer, para auxiliar, também é possível. Então, quanto mais depurado, mais avançado o espírito, mais livre ele é. Quanto menos isso acontece, quanto mais infeliz, mais preso ele fica. Portanto, a erraticidade também traz muitas circunstâncias e muitas moradas para os espíritos que se encontram nesse estado. Então, nossa leitura do Evangelho de hoje, como qualquer outra leitura do Evangelho, como qualquer outra leitura espírita, é sempre um convite à reflexão. A gente precisa aprender a ler e refletir, e mais do que isso, tentar fazer com que essas reflexões se transformem em ação. Isso é importante. Esse que é o propósito do conhecimento religioso nesse sentido cristão. Não vamos nem falar exatamente assim, para não causar nenhum tipo de dúvida, mas quando a gente abraça a moral cristã, quando a gente abraça esse conhecimento, e quando a gente tem especialmente a doutrina espírita como nossa orientadora, pela sua forma mais serena, mais clara, bem objetiva, sem deixar muita margem a misticismo, eu acredito que o caminho pode ficar um pouco mais fácil. É uma opção, claro, que cada um vai fazer, mas todas as opções têm suas consequências. Então, se a gente busca um caminho feliz, vamos, portanto, buscar agir e fazer, portanto, por onde merecer essa felicidade. Então, por hoje é isso. A gente tenta, assim, esclarecer as lives do Evangelho. Elas tentam trazer a interpretação que será a mais fiel ao que os livros querem nos mostrar, querem nos trazer como mensagem, principalmente porque a doutrina espírita procura ser a mais fiel possível ao Evangelho original de Cristo, também chamada como o cristianismo redivivo. A doutrina espírita nos auxilia muito com isso, a evitar os desvios, as distorções, e que desse modo a gente consiga realmente atingir os objetivos que Cristo nos propôs da melhor maneira possível. Bom, e por hoje a gente faz a nossa prece de encerramento para que a gente procure ter um bom dia, mais um bom dia em nossas existências. Agradecemos mais uma vez a Deus, agradecemos a Jesus pelo dia, pelo momento, pelo Evangelho, pela mensagem que Cristo nos trouxe como forma de nos encaminhar na sua seara bendita, luminosa, que procura nos engrandecer, nos esclarecer,
procura nos apontar o caminho da felicidade e que nós devemos assim ouvir e praticar tudo isso. Agradecemos Deus, agradecemos Jesus por tudo que nós somos, por tudo que nós passamos e rogamos sempre a Tua presença, Jesus, como nosso mestre amigo, nosso mestre incansável, a nos guiar, a nos acompanhar, a nos dar as mãos, nos socorrendo, nos amparando, nos esclarecendo, a fim de que possamos sair de onde estamos, de lugares menos felizes, em direção a lugares mais felizes, seja como reencarnados, seja como espíritos na erraticidade, mas sempre em direção ao alto, sempre buscando Deus e sempre tendo o amor como energia a nos movimentar e a nos impulsionar a cada instante em nossas vidas. Que a presença de Deus e Jesus seja uma constante para todos nós, que o amor do nosso Pai seja a nossa energia de vida e que seja o único móvel para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, que todos tenham um bom dia, um dia luminoso, feliz. Agradeço a presença de todos vocês que passaram por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau.